Como é que é, povo do xadrez? Temos novo campeão do mundo. O chinês Ding Liren sagrou-se ontem campeão do mundo, o primeiro chinês a fazê-lo. Portanto, os meus parabéns ao Ding Liren. Mereceu esta vitória. Foi tipo aqui um assassino, um ninja assassino. Portanto, no caso dele, que é chinês, mais um monge do Kung Fu, que de facto aproveitou bem as hipóteses que teve. O Nepomniachtchi teve várias hipóteses de encerrar este match a seu favor, teve ganho em várias partidas, desperdiçou. Eu penso que o principal problema do Ian Nepomniachtchi é o excesso de autoconfiança, já que o Magnus Carlsen se viu este tipo de coisas, ele joga muito rápido, é o estilo dele, tudo bem, mas de facto em clássicas, com tanto tempo no relógio, aquela frase que eu costumo dizer, que não sou eu que costumo dizer porque essa frase já existe há muito tempo, que é: o mais difícil numa partida de xadrez não é ter um jogo ganho, é saber ganhar o jogo. E de facto o Nepomniachtchi não soube ganhar os jogos que teve ganho. Não soube ganhar, em vez de pensar montes de partidas que ele teve ali a espada ao seu alcance, pôs-se a fazer lances ao toque, portanto excesso de confiança. O Ding Liren, bem mais humilde neste campo, sempre ali colado ao tabuleiro. Portanto, o Ian Nepomniachtchi fazia um lance e ia para o bar. Não era bar nenhum, estava à televisão, mas tipo, eu percebo que ele gosta de andar. Eu também sou um jogador que, quando estou a jogar uma clássica, gosto muito de andar, gosto de passear, etc. Mas em jogadas cruciais, em posições cruciais, pá, eu não faço isso e acho que ninguém deve fazer. O Nepomniachtchi em lances cruciais chega ali, senta-se, faz o lance, vai para o bar. Para o bar. Ali, joga aí. Portanto, é demais. E acabou por pagar bem caro essa fatura. O Ding Liren esteve ali sempre colado ao tabuleiro, à espera da mínima oportunidade, tal como eu disse, tipo um ninja ou um monge. E é uma vitória merecida, um match super intenso. Hoje vamos começar pelo fim, vamos ver a vitória derradeira do Ding Liren, que, irónico o suficiente, a única pessoa que tinha conseguido ganhar de pretas tinha sido o Ian Nepomniachtchi, e na última partida de desempate, onde o empate iria às rápidas, portanto eles fizeram 4 partidas de semi-rápidas, empataram as 3 primeiras, e aqui foi a última. Ainda por cima o Nepo estava de brancas, e tentou jogar aqui uma variante para surpreender o Nepo, o Ding, mas acabou por ser bem furada, porque ele joga aqui um plano bem interessante, mas depois não segue o plano. Já vamos ver isso. Bom, mas antes de começarmos, queria só aqui entregar o prémio às melhores caras do mundo, que é o Nepomniachtchi. Há muitos jogadores de xadrez que fazem caras engraçadas. Eu sei que a jogar também faço umas caras. Se algum dia alguém apanhar isso, pode mandar para o canal que eu passo aqui. Toda a gente faz caras, mas as caras do Nepomniachtchi são dignas de campeão do mundo de caras. Vamos só ver aqui uma, uma expressão que ele fez aqui num jogo. Eu não vou pôr só nestes vídeos, ok, pessoal, por causa dos direitos de autor. Vejam lá, quando o Ding joga aqui cavalo G5, que é um erro. O do Nepo senta-se, está a escrever o lance e olhem para as expressões dele a olhar para o lance. Bom, too much. Bom, estas caras do Ian, só de ver as caras, dá vontade de ver os jogos, porque de facto são mesmo muito engraçadas. Portanto, campeão mundial das caras, vamos ver agora a partida decisiva entre estes dois jogadores, que estavam aqui em situação de empate, e onde temos, mais uma vez, portanto foi jogada muitas vezes esta variante da espanhola. Eles jogaram exatamente estes mesmos lances noutra partida. Portanto, aqui o Nepo a jogar com D3, com calma, segurando aqui o peão. Normalmente este lance até vem antes do roque. Aqui, mas tudo bem, é igualmente possível, claro. E depois de A4, portanto a ideia de A4 é, no caso de cavalo A5, que é um lance típico, esconder o bispo direto em A2. Também há o plano típico de C3, esconder o bispo em C2. Tudo isto é possível. Bispo D7, H3, roque.
Aqui bispo E3, o plano que o Nepo também meteu aqui neste mates. Cavalo A5, lá está bispo A2. Peão toma, cavalo C3, torre B8. E aqui vem o lance bispo B1. O lance polémico bispo B1. Epá, mas esse bispo parece um peão. Muita gente criticou este lance, não gostou. Até porque ele jogar uma partida... Acho que a última até de brancas, o Nepo, em vez de bispo B1, eu penso que ele jogou bispo D2, mas não confirmo. Ele fez outro lance aqui, e aqui tentou surpreender o Ding com a ideia de bispo B1, que é um lance que eu pessoalmente gosto muito. E vou já inserir isto no meu repertório. Bom, isto vai continuar no espírito da espanhola. O bispo parece que é um peão, ou pior que isso, mas a ideia vai ser jogar C3 e D4, tal e qual como na espanhola quando o bispo está em C2. Só que o que é que aconteceu? E lá está, ativa aqui a coluna A. Ativa aqui, este peão aqui já está atacado. Aqui o Dingliren defende com dama E8, é bem jogado. É um lance que no futuro pode projetar ideias como F5 e dama G6. Só que agora lá está, vem aqui a ideia B3. É que agora este peão está cravado, não pode capturar porque perde uma peça. E aqui o Ding começou a pensar um bocado na vida dele, porque parece que não há aqui grandes lances para as pretas. O que fazer? É que não podem comer. E as brancas simplesmente vão capturar este peão. Esta torre, se for preciso para as trocas, não acredito que as pretas vão capturar simplesmente. Mas basicamente, depois de cavalo puro, a ideia é jogar C3, bispo C2 e D4. Só que o que é que aconteceu? O Dingliren faz o lance natural C5, faz parte do plano das pretas, controlar aqui o D4. Lá está, impedir a ruptura, pelo menos imediatamente. Cavalo por A4, cavalo C6, portanto o cavalo tem que sair porque senão há táticos em C5, não é? E a torre ataca o cavalo. Só que agora vem o erro cavalo C3. Porque lá está, basicamente, o que é que o Nepo tinha que jogar para ser consistente com este lance? Simplesmente o lance C3. C3, bispo C2, talvez, se calhar é necessário jogar bispo C2 imediatamente, mas basicamente para garantir melhor a segurança deste peão, pode haver um cavalo A5. Cavalo A5 deve levar a tático. Talvez não, porque pode haver cavalo B3 com o tempo sobre a torre. Mas por isso é que eu estou a dizer, bispo C2, simplesmente segurando isto tudo, e depois veio o D4. É inevitável. Claro que as pretas, entretanto, também podem ter aqui um D5, talvez, mas isso não impede o D4 das brancas. À partida. Só que lá está, o Nepo faz o lance bispo B1 e depois joga cavalo C3. Parece que não sabe a ideia, ou parece que pode ter outros planos mais para a frente, não é? Mas não foi isso que ele mostrou saber, porque aqui veio o A5, cavalo D2, portanto agora o plano vai ser jogar com cavalo C4 e lá está, o Dingliren joga bispo E6, já aqui metendo um bispo na mira do centro, pode promover o avanço do peão D5, veio o lance cavalo C4 e agora D5. D5 é um erro porquê? Precisamente por tudo aquilo que eu disse, porque agora é assim, quando D5 as pretas estão a dar uma oportunidade às brancas de fazer aqui umas trocas e já podem jogar o C3. Apesar de no fim da variante, por exemplo, peão puro, aqui o computador diz que as pretas comem de bispo. É igual, se cavalo puro e depois vem o C3. Pronto. E se bispo por D5, aqui por exemplo, pode capturar tudo, simplesmente. E agora, por exemplo, bispo D2, talvez, com ideias de C3, ponto de pressão neste peão, muita pressão, e que talvez D4 a seguir. Aqui era um plano, por exemplo. Mas lá está, aquele D5 proporciona às pretas, às brancas, a troca deste cavalo e mais facilidade em jogar o C3. Portanto, aqui as pretas deviam ter preparado um bocado melhor com dama D7, por exemplo, pondo aqui pressão, talvez umas manobras de cavalo, tentando fazer o F5, ou talvez depois dama D7, D5, porque com a dama no centro é mais forte o rasgo em D5. Mas aqui troca e lá está bispo D2. Portanto, ele está a suportar a peça em C3 e está a bloquear este peão de avançar, que torna este bispo num peão. Cavalo puro, lá está, o Ding come aqui o cavalo. Por acaso é um lance que o computador nem gosta tanto. O computador preferia aqui cavalo F4 e tipo, deixei o cavalo.
Mas troca em C4 e agora reparem, este bispo aqui está mesmo com muito mau aspecto. E agora vai demorar mais tempo ao Nepo fazer este plano. Bispo D8, portanto o Dingliren quer reencaminhar o bispo para esta diagonal, talvez aqui com umas ideias dama D6, dama G6, ok? Veio o lance bispo D2, portanto lá está, o plano sempre foi aquele. Bispo C7, C3 finalmente, F5. Entretanto as pretas vão ganhando espaço aqui na ala de rei. Veio o lance torre E1, torre D8, torre A2, aqui é um lance que eu gostei. A ideia é que quando houver, ou se houver E4, a ruptura, porque esta dama vai sair por E2 ou F3, e este bispo a qualquer momento pode ficar desprotegido, e então a torre está a segurar, e de um modo geral está a segurar aqui a sétima. Eu lance dama G6, dama E2, dama D6, lá está a manobra, agora sim ameaça E4 e mata em 2. Veio o lance G3, aqui para parar um bocado essas ideias. Torre D8, aqui F4, aqui F4 é perigoso, porque agora reparem, as casas brancas ficam completamente à mercê das brancas. Este bispo lá está. Se as brancas conseguirem jogar D4, este bispo é um autêntico monstro. Portanto, aqui as pretas têm que ter cuidado com o lance F4. Não podem jogá-lo assim à balda, porque as casas brancas são frágeis para as pretas. Veio o lance, mas lá está, o Ding é um jogador sólido, não jogou aqui com grandes rupturas, apesar de aqui fazer uma ruptura um bocado precoce. Este E4 é um pouco impreciso. Aqui provavelmente seria melhor cavalo E7, o cavalo já não está aqui a fazer nada, não tem nenhuma casa de entrada, talvez manobrar primeiro para depois sim abrir de uma maneira ou de outra, e aqui sim as pretas já vão ter as peças todas ao ataque, portanto faltava colocar melhor este cavalo. É que E4, aqui as brancas podem ficar melhor. Aqui o bom lance intermédio, claro, porque agora vai invadir esta casa. Dama G2, cavalo D3, lá está. E aqui as brancas têm que comer este cavalo, convém, é perigoso. Tu trocas, bispo toma, dama por C4. Bom, e aqui um jogo super complicado. Este jogo foi super complicado. Vamos ver aqui, torre A1, portanto, não era fácil aqui. Aqui, supostamente, o melhor lance é torre D2, porque põe a torre numa coluna ativa. E, por exemplo, mesmo que dê aqui o peão, aqui viria um dama D5 cheque, um dama E6 perigoso, portanto, ameaça aqui muita coisa. A dama suporta ao bispo, a torre pode sair com o tempo, pode haver ideias de dama E7. É muito venenoso esta variante, mas não fácil de ver. E obviamente que aqui os jogadores já estavam aqui a ficar em apuros de tempo. Torre A1, vem torre por F5. Bom, e a posição está igual aqui, está igual. Bispo D2, H6, dama C6, torre F7, torre E1, rei H7, bispo E3, portanto aqui a meter pressão no peão. Veio o lance bispo E5 e dama E8. Bom, aqui o Nepo podia capturar o peão. Aqui não vejo porque não poderia capturar aqui o peão com o bispo. Até de dama se calhar é possível aqui. Só que lá está, o Nepo teve medo porque aqui depois destas trocas todas, este peão, lá está, é um peão passado, é perigoso, mas isto é empate. Isto é empate, portanto aqui o Nepo facilitou, não foi comer esse peão que lhe fez a vida negra. Bispo toma C3, portanto agora aqui as pretas capturaram um peão. Torre C1, torre F6, bom lance. Porquê? Porque simplesmente as brancas ameaçam comer o bispo e a dama fica sobrecarregada. Portanto, essa torre tem que ser defendida. E porque, por exemplo, se vem um lance como torre F3, aqui as brancas jogam e ganham. Se quiserem pausar o vídeo para verem qual é o lance. Basicamente com o lance torre por C3, porque aqui há um cheque e cai a torre. Portanto, torre F6, sim, é um bom lance, e também pode pôr aqui a torre em G6 mais tarde. Dama D7, dama E2, um lance supostamente brilhante. Brilhante porquê? Bom, a ideia é que vai avançar o peão, e a dama em E2 controla aqui muitas casas. Também há, por exemplo, se rei G2 aqui, há uma ideia como bispo D2, que é um lance muito forte. Por exemplo, se come, cai aqui com cheque. E se dama puro, também cai aqui com cheque, um peão. Basicamente as brancas não podem comer porque cai a dama. Rei G1, um cheque importante, só para pôr o rei mais uma casa para o fundo, porque depois disto vai haver final. Bom, e é um final
As pretas estão a jogar para ganhar, claramente. Não é um final fácil, mas é um peão passado. O rei está bem cortado aqui na sétima. E este rei, à partida, vai conseguir vir aqui auxiliar este peão e esta torre, talvez. Podem cair aqui uns peões, entretanto. Um final bem ao estilo do Magnus Carlsen. Mas era um final aqui que as pretas estão a jogar para ganhar. Dama E2. Aqui vê o lance dama D5 e bispo B4. Portanto, aqui, lá está. Aqui o Nepo pode comer o peão. O Nepo pode comer o peão. Só que aqui viria talvez bispo E5, bispo E1, talvez. Mas tudo isto tem defesa. Dama A7. Agora se calhar até vem jogar bispo D4 a seguir. Não é fácil. Aqui, por exemplo, torre C6, se calhar há bispo D4 aqui. O computador não diz bispo D4, deve ser um erro grave. Porque há aqui o tático bispo F2. Porque depois come e já não defende a torre. Mas, ok, depois de torre C6, as brancas podem continuar com dama F7. Lá está, as brancas aqui estão iguais. Mas o Nepo nunca capturou o peão, andou aqui a manobrar e agora bispo B4. Agora bispo B4 defende aqui os peões. Aqui veio o lance dama E4 cheque. Aqui comer, mais uma vez era possível. Ali dar à variante que a gente viu. Mas nada de especial. Por exemplo, bispo E1. Só que aqui lá está. Aqui é dama G2. Pronto. E as brancas, apesar de estarem piores, porque este peão é sempre uma mais-valia, mas conseguiam aguentar-se. Mas mais uma vez o Nepo não come o peão. Tenta aqui dar uns cheques. Dama E4 cheque, tentou o empate, só que o Dingliren saca o lance torre G6, que parece super arriscado. Porque agora H4 e H5. Só que o Nepo joga o lance dama F5. Aqui o Nepo devia ter jogado logo H4 direto. E aqui as pretas iriam ter que jogar H5. Só que aqui lá está. As pretas agora têm que manter a dama a defender o peão. E era mais uma sobrecarga para a dama preta. Dama F5, portanto é uma perca de tempo. Veio o lance C4 e aqui H4, erro grave. Aqui é um erro grave. Ele diz que é só erro, mas este é o erro decisivo que dá a vantagem decisiva às pretas. Porquê? Porque vem o lance que o Dingliren não falhou. Aqui, se quiserem pausar o vídeo e verem qual é que é o lance que dá muita vantagem às pretas, força nisso, pausem aqui o vídeo. E se não quiserem ver ou já tiverem visto, o lance é dama D3, pois claro. Porquê? Porque assegura agora a diagonal, esta torre vai deixar de estar pregada para sempre e lá está, vem aqui ajudar o peão. Portanto, o que é que o Nepo devia ter jogado? Em vez de H4, aqui tinha que tentar o lance de dama F4, pondo pressão neste peão. Ok? E agora sim, se C3, agora dama F5 ou dama E4. Dama F5 é melhor porque a dama E4 está cravada. Mas agora sim, agora isto é perigoso. E mesmo o H5 vai sobrecarregar aqui, ok? Pode haver até, por exemplo, depois de C2 até pode haver aqui um tático. Nem é tático, porque a dama está a proteger. Mas basicamente este peão de H5 vai ficar só protegido pela dama. Portanto, dama F4 era o que teria que tentar. E mesmo aqui, por exemplo, depois de torre C6, torre C6 não serve precisamente por causa da dama E4 cheque. E tem que voltar a torre para trás. Senão a torre caía aqui. Só que, lá está. Aqui jogou o lance H4. Bom, também ele já estava com 1 minuto e 14 no relógio. E o Dingliren com 1 minuto e 16. Portanto, isto já era completamente mais rápido, apesar do incremento. 5 segundos por lance. E dama D3, bom lance. Aqui o Nepo joga o lance dama F3, que é mais uma imprecisão, aliás. Porque dama H3 é um bocado melhor. Porque dama F3, aqui o Ding joga torre F6. Só que lá está. Aqui bispo D2... é um bocado mais rápido. Lá está, a dama F3 deixa o bispo pregado, o bispo não pode capturar, e aqui era complicado. Por exemplo, torre D1, C3. Bom, e agora depois de C3, não é? Por exemplo, rei G2, torre F6 agora, por exemplo, dama G4, dama D5 cheque, rei G1 e agora C2. Lá está, e agora?
Se torre puro, simplesmente faz uma dama. E se bispo puro, vem aqui dama, toma. E agora dama D3. Não torre D6, porque há cheque e tira o bispo. Mas dama D3, protegendo o cheque primeiro e agora com esta ideia. Claro que as brancas podem tirar, quando dama é 1. E pronto, e depois dá 4. As pretas aqui estão completamente ganhas, qualidade e peão passado. Só que o Dingo joga o lance torre F6, dama G4, C3. Portanto, este agora é uma marcha imparável de peões. Portanto, reparem que este peão que ele podia ter comido basicamente vai decidir o jogo. Não só este peão, mas como este. Veio o lance agora dama G6, dama C8. Torre C6, dama A8. Portanto, o plano do Nepo é jogar torre D8 e tentar não dar mate. Obviamente que o Dinho não vai levar mate, mas dar um cheque, meter o rei aqui mais ao barulho e tentar dar cheques perpétuos. Mas isto não funciona. E aqui o Dinho joga o lance torre D6, que é uma imprecisão. Aqui as pretas jogariam o lance C2 e é tudo muito mais rápido. Torre D8 não funciona porque simplesmente promove com cheque. Toma, toma com cheque. E basicamente vai jogar o lance dama C6 e lá está. Esta dama é implacável, ameaça mata aqui em 1 e esta dama aqui controla todas as casas brancas. Por exemplo, aqui o cheque da agonia rei G6 e basicamente é game over. As brancas não têm mais cheques, vão ter que trocar de damas e perdem o final. Mas claro, isto tudo é bastante difícil de ver, especialmente com este tempo de relógio, uma posição super complexa. O lance torre D6, troca-se, dama E4 cheque, dama G6, lá está, fecha aqui os cheques, dama C4, controla, veio o lance dama B1 cheque, rei H2 bom lance, porque tirou o rei de cheques, portanto das casas brancas, não é? E lá está, o peão está a marchar, a dama controla a diagonal, muito bem coordenado aqui pelo Ding, bispo D4, põe o bispo na grande diagonal e põe a pressão no peão de C3, mas A3. A3 e continua a marcha. Portanto, aqui se troca, basicamente troca tudo A2 e ganha. E vem aqui mais um erro do Nepo. Aqui o Nepo tinha uma oportunidade, mas que isto é só visível. Quer dizer, sim, com este tempo só os computadores. Porque o Nepo até fez um bluff durante o match. Por acaso foi um jogo, eu disse que o Nepo teve ganho em alguns jogos e depois não aproveitou. Mas houve um jogo que o Nepo fez um bluff, tipo póquer, onde dá, acho que é uma torre, e o Ding Liren, com medo do bluff, não captura. E aqui, ele aqui pelo menos podia tentar, mas aqui de facto isto dava empate com bispo toma G7. Bispo toma G7 parece, pronto, segunda máquina dá empate. Porquê? Porque a ideia é que as brancas vão ter cheques perpétuos. E a ideia é nunca dar um cheque onde o bispo pode interpor, ok? Desde que o bispo não interponha, é cheque perpétuo, não há nada a fazer. Vem mais um cheque, por exemplo aqui vem mais um cheque, por exemplo em F7 ou em G8, e reparem, rei D3 perde o jogo para dama G6 e cai a dama aqui por trás. Portanto, este era mesmo o último resort do Nepo, só que ele joga o lance dama C7, ameaça mata em 1, e lá está, mais uma vez, dama G6. E agora dama C4, tentando parar aqui os dois peões. Este peão não, porque este peão pode avançar, que é o que faz, C2. Bispo E3, controlando a promoção. Bispo D6. Rei G2. Aqui já não há grande coisa a fazer. Portanto, aqui o Nepo não tem grandes lances. Por acaso, aqui havia um lance que o Nepo podia ter tentado. Que era Dama D5. Qual é a ideia deste lance? A ideia deste lance é que, reparem, continua a controlar aqui. A ideia deste lance é jogar H5 e tirar todas as casas brancas à dama. Não tem casas brancas para jogar a seguir. E já pode haver cheques e a seguir até capturar o peão. Dama D5 era o lance aqui que tinha que ser tentado. E H5, pelos vistos, não era. Bom, talvez fosse H5. Dado o computador preferir aqui o lance Bispo F8. Não percebo bem qual é a ideia disto, porque depois deste vem Dama E8. Tem depois de cheque. Rei G8.
come com cheque, rei G2, rei G1 e dama F7. Bom, mas lá está. Aqui, mais uma vez, é só um peão. Apesar disto, deve estar ganho para as pretas. Mas talvez dama C3 e bispo D4 consiga controlar a promoção. Bom, veio o lance rei G2, H5. Lá está o Dinho para aqui com os H5. Veio o rei F1, bispo E5. Imprecisão porquê? Porque A2 basicamente é mais direto. E porque lá está. Aqui se come, veio o lance dama E4. Agora ameaça aqui cheque e talvez promover dama. Também pode ameaçar bispo toma G3 e este bispo ficar sempre proteção. Não, bispo G3 não, porque depois este peão também cai. Mas talvez ideias da maga A1. Aqui vamos supor rei G1 para parar o cheque. Bispo C5. Lá está. A ideia é tirar o bispo daqui para dar o cheque e promover. Aliás, para promover direto. Não há cheque nenhum. E bispo D2 continua a controlar. Dama D3. Lá está. Isto é... Agora parece xadrez de Karpov. A jiboia a apertar. E basicamente aqui, por exemplo, dama A5. Dama G3 cheque. E cai tudo. Bom, e então o que é que aconteceu? O bispo E5, G4, aqui o Nepo não tem mais nada que fazer, então aqui joga desesperadamente, tenta fazer o H5, mas dama F5, nunca largando a diagonal e segurando o peão. Veio o lance dama D5, tentando cravar esse bispo de alguma maneira, G3, F4 e agora o lance mais simples, A2. Basicamente A2 ganha o jogo. E aqui o Nepo já tinha percebido que ia perder, no desespero captura aqui o peão e depois do lance bispo toma F4 o Nepomniachtchi abandonou, simplesmente porque não há mais nada a fazer. Não há lances para as brancas, basicamente ameaça comer com cheque, fazer dama a seguir, o que fazer, não há nada a fazer, nem sequer consegue capturar este peão. Aqui o computador diz para jogar dama A6, por exemplo, não sei bem para quê. E aqui até diz G2 cheque. Uau! Mas basicamente não percebo porque bispo toma E3, para ser mais simples, simplesmente ganha o jogo on the spot. Bom, vamos ver aqui este momento final. Muito sinceramente, partiu-me um bocado do coração ver aqui a cara do Nepo, o Mr. Caras, mas foi o momento que foi. Vamos vê-lo. Foi a posição que vimos. Reparem que o Nepo aqui... lá está, ele teve várias vezes empate também neste jogo. Isto foi mesmo o momento final. Ele aqui a perceber que está perdido. E aqui o Ding Liren vai fazer o A2. E aqui o Nepo é de partir o coração, sinceramente. Eu admiro muito o Nepo. E ele aqui dá uma patada nas peças. Come o peão de A2. E depois bispo toma F4. Abandona. E a expressão também do Ding Liren. Quase a chorar. Bom, e foi uma grande batalha entre estes dois, respeitaram-se, não houve aqui polémicas nenhumas, dois jogadores, dois cavalheiros. Bom, e foi este o desfecho do Mundial. Portanto, temos aqui o campeão do mundo Ding Liren na partida decisiva, onde lá está, foi um ninja assassino, ou um monge. E nós vamos aqui ver mais algumas partidas, portanto eu disse que faria aqui um recapitular da coisa. Começámos pelo fim. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo, nós vemos por aí. Fiquem bem e até lá.